Olá, amigos do canal, seja bem-vindo. Para você que está aí a primeira vez, meu nome é Júnior e trabalho na área de ensino das Escrituras Sagradas. Hoje eu estou trabalhando com o tema de João capítulo 5. A intenção principal aqui é fazer com que as pessoas que tenham dificuldade de entender as Escrituras Sagradas possam aprender mais no livro de João capítulo 5. E para você que já sabe, você que já conhece, de repente aí no decorrer das Escrituras vai acrescentar ainda mais informações, você vai se tornar mais rico ainda em entendimento das Escrituras, amém? Lembrando que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para João capítulo 5, o versículo do 1 adiante, está escrito assim, ó. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, a localização ali, ó, Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o nome daquele tanque, tendo então 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos esperando pelo meu movimento das águas. Vou dar uma paradinha aí, ó, até o versículo 3. Aqui então se trata de pessoas enfermas que estavam no local, no tanque de Betesda. Essa passagem é muito conhecida por muitos aí, muitas pessoas pregam em igrejas, né? E eles esperavam ali que os anjos movimentavam as águas, né? Num ato de fé. Havia um mistério naquela época, naquele local ali, né? Que eles acreditavam que Deus, de alguma forma sobrenatural, usava os anjos para movimentar as águas, para que a pessoa que adentrasse naquele local, automaticamente a primeira pessoa que adentrava ali era curada. Então, só para vocês abrir mais o entendimento aí sobre essa passagem. Vamos continuar aqui no versículo 4 então, ó. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que estivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Meu Deus, aqui no versículo 5 fala que havia 38 anos que aquele rapaz, aquele homem estava naquela situação, estava vivendo aquele problema, aquela enfermidade. Vamos lá, dando continuidade ao versículo. Quando Jesus ouviu deitado, Jesus observou aquele homem deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo que ele estava assim, perguntou-lhe então Jesus, né? Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez para ele. Aí o homem enfermo queixou-se, em seguida assim, ó, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois quando eu estou indo até o tanque, então vem outra pessoa e desce antes de mim. Jesus não perguntou se ele queria que ele fosse jogado no tanque. Jesus fez a pergunta, você quer ser curado? E aquele homem já tinha uma visão que a cura dele ia ser através do tanque, que Jesus de alguma forma ia jogar aquele homem no tanque no momento que as águas estavam movimentando. E ele não tinha entendido isso ainda. Porque ele dá essa resposta a Jesus. Ele não fala, não, eu quero sim, eu quero ser curado. Ele fala, não, mas na hora que está agitando o tanque, não tem ninguém que me jogue até lá. Vê uma outra pessoa e pula no meu lugar e recebe a cura. Olha o que está escrito no versículo 8 adiante aqui, ó. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Mesmo aquele homem não entendendo direito, no versículo 8, Jesus, na autoridade e no poder dele, fala, levanta-te, levanta. Pega essa cama que você está usando aí, para ficar acamado, esperando as águas agitar, e carrega ela nas costas, já tira ela daqui, anda. Quando Jesus libera aquela palavra, no versículo 9, você vê o que vai acontecer. Ó. Imediatamente, o homem ficou curado após a liberação daquela palavra. Pegou o seu leito e andou, pegou a sua cama, o local que ele estava ficando ali, né, um colchonete, por assim dizer, e aquele dia era sábado. Por que o texto fala assim, ó, aquele dia era sábado? Antigamente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nas Escrituras Sagradas, ali na época de Moisés, quando foi escrito as leis, os estatutos, não podia, era uma regra, uma lei, um estatuto, não podia realizar trabalhos no sábado. Então o texto faz questão de falar no sábado ali, ó.
Versículo 10. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. Então vieram os judeus ali e alertaram aquele homem: é sábado, você está carregando esse leito? Imagina comigo aí. Versículo 11. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me que apanhe o meu leito e anda. Tipo, a mesma pessoa que me concedeu a cura, é ele que me deu a ordem para pegar minha cama e já levar fora daqui, sair andando, pegar meu colchonetezinho e sair fora daqui. Sendo que os judeus religiosos daquela época já estavam questionando aquele homem, por que ele estava carregando. Imaginando até que, naqueles tempos antigos, eles se deslocavam com as suas camas, seus leitos em outros lugares para ficar mendigando, pedindo ali uma moeda, um alimento, como se estivesse trabalhando nas necessidades deles. Mas aquele homem que foi repreendido, ele falou: não, a pessoa que me curou falou para que eu fizesse isso. Se ele teve autoridade e poder para me dizer o que curou, obedecia a ele, né? Então, no versículo 11, o homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-lhe para que eu apanhe meu leito e ande. Versículo 12. Então lhe perguntaram: mas quem é este homem que falou essas coisas, que apanha o seu leito e anda? Já despertou a curiosidade daqueles religiosos da época ali, ó. Quem que é esse homem que deu essa autoridade a você? Quem é esse homem que te curou? Mas o homem que havia sido curado, tipo o cara que recebeu a cura, não sabia quem era o homem que curou ele, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Jesus estabeleceu a cura naquele momento, não havia revelado a identidade dele ainda para aquele homem, mas ajudou aquela pessoa ainda que não tinha o reconhecimento de quem era o Cristo ainda. Olha que interessante. Mais tarde, olha o que acontece aqui, ó. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo, Jesus encontrou aquele homem no templo e disse: veja o que já está curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça pior coisa ainda. Então no versículo 14, Jesus declara àquele homem: já vejo que você já está curado, né? Então não volte a pecar para que aconteça coisa pior. O que eu aprendo aqui? Que o pecado, dependendo do tipo de pecado, pode acontecer um agravante ainda pior na vida da pessoa. O pecado, dependendo do que a pessoa faz, pode gerar uma dor física, emocional, espiritual, pode gerar uma perda terrível, seja na parte financeira, em qualquer área da vida da pessoa. A Bíblia fala que tem pecados que são para a morte e tem pecados que não são para a morte. O que dá a entender aí? Que existe uma classificação, um peso diferente para cada atitude errada que a pessoa comete aos olhos do Senhor. Tem uma consequência diferente. Vamos lá, versículo 15. Claro que Deus, pela graça e misericórdia, se buscar Ele em oração e clamar por misericórdia, Ele pode te livrar de muitas dessas falhas e te perdoar. Versículo 15. O homem partiu e disse aos judeus que fora a Jerusalém, a quem o havia curado. Tipo, eles já foram atrás ali para saber quem que é que curou ele ali, aquele homem. Os religiosos daquela época. Versículo 16. Por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo. Olha o que o texto diz. Pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Lembrando que naquela época eles não podiam realizar trabalhos, o sábado era para o descanso. Mas Jesus na frente vai mudar tudo isso, né? Essa visão que eles têm a respeito do sábado. Ó. Versículo 17. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora. Eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai. Jesus já revelou ali, ó. Então, fazendo a si próprio igual a Deus. Aquele tempo, então, quando Jesus se declara ali de forma subjetiva que ele é o Filho de Deus, aqueles judeus não engolem isso, não engolem essa informação, não entendem, não caiu essa revelação na mente e no coração deles ainda. Então ele fala assim: meu pai trabalha até agora, então também continuo trabalhando.
e fazendo a vontade de meu Pai. Ele fala assim, pô, além de ele curar no sábado, que não pode fazer isso, ele ainda se compara sendo igual a Deus ou como filho de Deus. E aí, ó, versículo 19, retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Do tipo assim, o que eu vi o meu Pai fazer, eu também faço. A mesma autoridade que estava sobre o Pai estava sobre o Filho. O mesmo poder que agia no Pai estava agindo no Filho. Então o que ele aprendeu do Pai, ele estava realizando, que era o quê? Curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando o reino de Deus. Entenda isso. Jesus ele veio ali para salvar aquela nação, salvar o povo. E ainda aqueles homens judeus religiosos da época não haviam entendido ainda. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que lhe realiza, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Do tipo, muita coisa que está para ser revelado ainda, o meu Pai vai revelar a vocês, coisas maiores do que essas que vocês estão vendo aí. Versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém ele julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Tipo, a autoridade de julgar já estava sendo declarada, que está ali também sobre o Filho. Quem que é o Filho ali que está falando? Jesus, falando a respeito dele, se descrevendo como Filho de Deus. Versículo 23, a fim de que todos os homens, o Filho a fim de que todos honrem o Filho, honrem a Deus, né? Honrem Jesus, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, aquele que não honra Jesus, não está honrando ao Pai que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos asseguro que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Toda pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica, ele vai passando da morte para a vida. Que tipo de vida? Uma nova vida em Cristo, uma vida em abundância. Ele vai receber tudo aquilo que ele necessita da parte do Pai e garante também a salvação eterna. Vamos lá, versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, quem vem a hora e já chegou. Jesus falando assim, verdadeiramente eu estou afirmando a vocês aí, vem a hora e já chegou. Tipo, a hora é essa, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. A pessoa que quando dá crédito à palavra de Deus, passa a confiar, passa a acreditar, mesmo no pouco que ela passa a entender, ela começa a praticar, a Bíblia fala que ela vai passando num estágio de morte para a vida. Por quê? Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando você crê em Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador e tem esse prazer, esse gosto, toma uma iniciativa de querer conhecê-lo, ele vai trazendo coisas novas à sua vida, ele vai gerando um propósito maior que ele tem para com você, tanto de salvação, como de transformação, como usar você como uma bênção na vida das pessoas. Versículo 26 aí, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Quando ele fala aqui de executar julgamento, o que Jesus fez sobre aquele homem? Praticamente ali, declara que ele estava com 38 anos passando por aquele sofrimento. Independente ali que seja fruto de um pecado ou não, ele gerou um novo julgamento naquele homem. Ele resolveu ali curar, tomar uma decisão. Ele falou, o que você quer que eu faça por você? Disse aquele homem. Ele falou assim, eu quero ser curado, mas toda vez alguém entra na minha frente e fala, não, você não entendeu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o que fornece a vida. Você quer ser curado? Vai ser curado agora. Tipo, pega o leito, a sua cama aí, o seu colchonete e anda. Então ali ele já demonstra claramente às pessoas que estão ao redor dele que ele tem o poder da vida, de transformar a vida de qualquer pessoa que nele crê. Versículo 28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Nesse versículo 28 e 29 já está falando aqui de coisas futuras, coisas vindouras, né? Referente sobre um outro estágio de morte e vida em questão de julgamento, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer conforme ouço, assim julgo. O meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha ao meu favor, e eu igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque não julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Que testemunham acerca de Jesus? As Escrituras. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Ele está dizendo àquele povo lá, sobre muitos daqueles religiosos. Não procuraram ir até ele para ter a vida. Eu não aceito honra que procede de homens. Tipo assim, daqueles homens que eram bajuladores, entre outros daquela época, que eles gostavam também muito de status quo. O que é status quo? Seria uma posição social, uma posição hierárquica, né? Uma hierarquia elevada, ter uma certa forma ali uma autoridade de poder na questão religiosa daquela época, se dizeres mais santo que os outros, se dizeres ter mais intimidade que outras pessoas, sendo que deles mesmos eles tinham conhecimento das escrituras antigas, mas só que eles esperavam ainda a vida do Messias e não entenderam que o verdadeiro Messias, o enviado, era Jesus Cristo para salvar aquele povo. Versículo 41, eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Isso é forte, hein? Jesus declarando a eles que eles não tendem neles mesmos o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Se outro vierem em seu próprio nome, declaro-vos que vocês então o receberão. Quer dizer, eu vim aqui em nome do Deus Pai. Eu vim aqui ao propósito pelo qual o Pai me enviou. Mas vocês não me receberam. Mas se vier qualquer outra pessoa dizendo outras, talvez fábulas, outras histórias, é capaz de persuadir vocês, enganar vocês, e vocês receberem essa pessoa como tendo ela tal autoridade e poder, sendo ela um possível salvador, só que ele declara isso de forma irônica, de forma subjetiva àqueles homens ali, né? Versículo 44, como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros, que receberam honra uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do Deus único, do próprio Deus? Como você pode crer se você só fica recebendo honra e glória ou bajulações uns dos outros, sendo que vocês não buscai o que vem de certo do Deus único, né? A honra e a glória dele, no sentido assim, de vocês verdadeiramente buscar a ele? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Tipo assim, o próprio Moisés, quando ele descreve as ordenanças, os estatutos, para reger ali uma lei, uma organização social, e essas leis ajudaram no desenvolvimento do povo. Todo o país e governo que tem leis, muitas das vezes ajuda no desenvolvimento, para que haja uma ordem, né? Para que não seja uma bagunça. Imagina sem lei, um mundo que cada um olha o que o outro tem, quer catar o que o outro tem, acaba roubando, matando por isso. Então a lei, ela é boa, pensando dessa forma. Só que ela tem que ser usada de forma que venha gerar benefício. Agora, aquele povo daquela época, ele utilizava a lei em o seu próprio benefício e não entendendo verdadeiramente para que servia a lei. Jesus, quando ele veio falar da lei, ele não veio abolir ou banir aquela lei que já havia sido criada. Ele veio cumprir a lei, mas também ensinar eles sobre a graça, sobre o poder, sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a salvação que era através dele. E eles não entenderam aquilo ainda. Mas conforme a gente vai lendo as Escrituras Sagradas, vai trazendo mais clareza à nossa mente e ao nosso coração a respeito disso, ou da obra dele, de Jesus. Versículo 46.
Ó, 45, não penseis que eu vos acusarei diante do meu Pai, né? Porque a própria lei em si na época acusava aquelas pessoas. Versículo 46, ó, todavia se de fato cresceis, se vocês crerem em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Por quê? As leis, de forma subjetiva e objetiva, de forma indireta ou diretamente, elas começam a apontar sobre a vinda de um Salvador, sobre a vinda do Cristo do Antigo Testamento, de mais de 600, 800 anos atrás, ele começa a apontar sobre a vinda do Cristo. Então, desde aquele tempo ali das fundações dos tempos, ó, você vê que já estava dando um direcionamento que ele viria, o Salvador. Vou falar mais a respeito disso adiante. Por quê? Porque toda vez que você vai praticar um ensino, você tem que falar, para ensinar uma pessoa, você tem que falar primeiro o abecedário, depois aquelas fórmulas de matemática, depois quando ela passa de série, vai para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Não adianta eu querer atropelar esse estudo e querer falar das coisas lá na frente, sendo que eu preciso explicar essas bases menores para vocês. Então aqui eu vou falar mais desse assunto mais lá na frente, mas se atentem aí e conforme vocês estiverem me acompanhando nos vídeos, vai trazer mais clareza. Chegar um momento que você vai falar, caramba, agora tudo faz sentido. A ideia é essa, trazer clareza e entendimento aos vossos corações. Versículo 46, todavia de fato cresces, 47. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Se vocês não crerem, então, naquilo que já foi escrito, e os profetas como Isaías, que falava a respeito de mim, como vocês crerão no que eu estou dizendo agora? É bem interessante. Bom, finalizamos por aqui o capítulo 5. Não perca o capítulo 6. Lembrando que se você ainda não acompanhou comigo a leitura do capítulo 1, que é muito boa, é um dos vídeos que tem mais visualização até então, João capítulo 1. Acompanha depois o capítulo 2, 3, 4, até chegar no 5, que a gente já acompanhou agora, e se prepara que o 6 e o 7 vai ser top demais, tá bom? Forte abraço e compartilhe com as pessoas que gostam de ouvir esse tipo de estudo, esse tipo de mensagem. Amém?